Vamos ver, tava entrando errado. Agora foi. Agora deu certo? Uhum. Vamos esperar o pessoal chegar. A Luísa tá entrando, eu vou autorizar a Luísa a entrar. Vamos esperar mais alguém. Márcia, obrigada. Oi. Tem umas pessoas que estão entrando que eu conheço. Obrigada. As outras eu ainda não sei. Apareceu algum convite para a senhora? Então, vou liberar a Luísa, tá? Que é a nossa convidada. A Luísa entra. Vai entrar. Ai, então tava te esperando. Deu errado, eu comecei pelo meu pessoal, por isso que a gente se perdeu aqui no Ah, caminho. entendi. Boa noite. Oi, boa noite, Luísa, tudo bem? O pessoal tá chegando aqui, mas eu vou tentar respeitar o horário, por conta de trabalho, compromisso, etc. E por conta do tempo, do teu tempo, queria começar agradecendo você por estar aqui com a gente essa noite, compartilhando a tua experiência, que é uma experiência rica e única na área de cardiologia. Então, eu vou falar rapidamente do teu currículo. Então, a doutora Luísa Fogato, ela é nutricionista, ela é especialista em cardiologia para o Instituto Dante Pazanese. Ela é foi residente, né, em atenção cardiovascular no HCOR. Atualmente, ela está terminando uma pós-graduação na área de nutrição aplicada à terceira idade. Ela trabalha como nutricionista na Prevent Senior e ela realiza avaliação dos pacientes que são candidatos à cirurgia. Então, Luísa, muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria falar que a Luísa, ela agora ela faz parte do nosso corpo docente, mas eu tenho um orgulho em falar que a Luísa foi uma ex-aluna da Ávia, uma das primeiras turmas, e aí eu acho que a gente trazendo essa tua experiência de um lado como aluna que se preparou para a prova e agora como residente, como tutora, como professora dos alunos, traz uma jovialidade e traz uma riqueza de informação, que é isso que a gente faz o tempo inteiro aqui na AVA, ano após ano. A gente está aqui na 11ª turma, e aí você vai fazer parte dessa 11ª turma com um enorme orgulho. Ah, Então, Lu, a ideia aqui, para quem chegou agora, o que a gente está programando? A gente está programando fazer lives periódicas com os professores que vão estar com os alunos nessa nova turma. E a ideia é a gente contar um pouco da experiência da residência, de gente que de fato vivenciou a residência e que como essa residência foi um divisor de águas aí em termos de formação, em termos de carreira. Então, a nossa ideia aqui é divulgar. Eu brinco que eu falo que eu sou uma fã da residência, apesar de no meu tempo não ter tido residência, eu gostaria muito que eu tivesse tido essa oportunidade, mas eu sou fã disso porque eu acredito que isso traz um enorme diferencial. Então, eu vou começar do começo, Luísa. Começar pela pergunta: como que você
decidiu, em que momento que você decidiu, conta pra gente, fazer residência? Foi durante a faculdade? Foi alguma professora? Aonde que você ouviu a palavra residência e decidiu seguir por esse caminho? Então, né, primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite, Rosana. Estou muito feliz, né, em fazer parte do corpo docente da Avia. Com certeza, né, eu falo que ajuda muito, né, as pessoas, os alunos da graduação. Nós não ouvimos falar de residência. É algo que é antigo, né? A gente conhece muito residência médica, mas para nós da nutrição, das outras áreas multiprofissionais, nós não temos contato, né? E a residência, realmente, de fato, ela abre portas, né? Eu sou super fã também da residência, não me arrependo em nenhum momento de ter feito. E, na verdade, quando eu fazia a graduação, né, meu interesse nunca foi pela área clínica, hospitalar, né? Eu até comentei um dia com você que meu interesse, na verdade, era a área esportiva, eu entrei por conta da área esportiva. Mas na graduação, né, durante aí as aulas de dietoterapia, terapia nutricional, me encantei. E fui fazer um estágio obrigatório num hospital, né, que é referência em Queimados, hospital público, hospital Penteado, na região ali da freguesia do Ó. E eu falei, não, é isso que eu quero, gostei. E a residência, mesmo na faculdade, né, nós não ouvíamos falar, mas eu tinha uma amiga, né, tenho uma amiga ainda, que ela é terapeuta ocupacional, fez, o aprimoramento. E ela que me falou, na época, eu nem era da área da saúde, e ela fez o aprimoramento e ela falou: olha, você ganha uma bolsa. Enfim, fui atrás do aprimoramento. Quando eu fui atrás do aprimoramento, descobri a Uhum. residência, que também tinham outros programas, e vi que, na verdade, aí tinha um leque aí de opções. Uhum. E aí eu falei: não, é isso. E como depois que eu entrei na verdade, assim, né? No último ano da faculdade, a gente só tem os estágios obrigatórios. Sim. Então, é um período que eu utilizei para realmente me dedicar e estudar para fazer esse preparatório. Porque qual é a dificuldade? Nós ficamos um ano em estágio, nós não temos mais matérias. Se nós vamos fazer a prova, não está tudo tão fresco, né? Sim, sim, Diferente quando nós estamos ali tendo a matéria, a disciplina. sim. E aí eu conheci o curso da Avia, né, através das redes sociais, e fui fazer realmente esse preparatório. Quando eu ingressei no curso da Avia, foi muito engraçado, porque eu prestei poucos programas de residência, mas eu prestei os programas de especialização, né, de aprimoramento, na verdade, na Uhum. época. Só que justamente no meu ano, a lei do aprimoramento, o governador da época mudou a lei do aprimoramento, Ah, transformou o aprimoramento em especialização. uhum. Então, a carga horária tinha mudado e eles tinham alguns pré-requisitos, porque qual a diferença, né? O aprimoramento era só válido no estado de São Paulo e a especialização, ela é uma pós-graduação lato sensu, válido em todo o território nacional. Sim. E, né, felizmente, eu prestei, né, como você disse, fiz a especialização no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, tinha prestado a prova lá e prestei a prova do INCOR, e os dois conseguiram se adequar nas normas lá do ano, né, que foi 2019, e eu acabei optando pelo Dante Pazanese, E o que programa, foi. e o programa, conta um pouco pra gente, assim, é interessante você falar, porque os alunos, assim, tem alguns alunos que ficam em dúvida em fazer residência devido ao tempo da residência. A residência dura 2 anos, né? Então tem muito aluno que fala, eu não me vejo 2 anos dentro de um hospital trabalhando. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a característica do programa de especialização, que ele tem uma carga horária menor, mas Sim, ele é também remunerado, né? Ele também tem uma prova, requer um preparo, mas é uma opção também para você se aprimorar na área clínica, né? sim, eu acho que a especialização acaba sendo também até um teste, né, para saber, Sim, será que eu quero a residência? sim, Eu tenho colegas que não quero mais isso, foram atuar em outras áreas, só um ano foi satisfatório, né? Eu quis ir para a residência. A especialização, né? Então, hoje nós temos alguns programas, a diferença é que quem paga a bolsa da especialização é o Estado, né? É a Secretaria de Saúde, e a residência é o Ministério da Saúde. A bolsa é menor, na minha época estava em torno de R$ 1.000, com desconto do INSS, que é obrigatório, gerava em torno de uns R$ 900 por mês. A carga horária era de 8 horas por dia, mas
o mesmo esquema, digamos, da residência, 80% prática, 20% teórica. Então, Uhum. nós tínhamos essa aula, eu fazia aula, inclusive, com os residentes da época, né, do Dante, que eles também têm um programa de residência, então nós tínhamos as aulas em comum, algumas aulas, né, tipo, com Uhum. exceção das aulas multi, porque o programa no Dante é uniprofissional, né, o da especialização, mas a vivência é basicamente a mesma coisa. A diferença é de fato, né? Carga É a horária. carga horária que é menor, né? Isso que você falou é Isso, interessante da pessoa, talvez, aquela pessoa que está em dúvida em relação à residência, talvez ela experimentar prestar uma prova para especialização, ela sim, vai sair aí com o título, vai sair com uma comprovação prática, né, na área, mas ela não vai ficar 2 anos. Então, exatamente. é interessante essa tua fala, porque abre um leque de oportunidades aí, né, para as Sim, sem pessoas. dúvida. Sem dúvida. E nós temos, assim, né? Eu conheço o programa do Emílio Ribas, o próprio Incor tem um programa, o Dante, nós temos alguns programas de atenção ao idoso. Então, assim, nós temos bastante opções, né? Um programa da Uhum, USP, de saúde pública, uhum, também uhum, uhum. contempla. E é super válido, né? Eu não tenho dúvidas que a especialização me ajudou também a ingressar na residência, né? Além do curso Porque preparatório. daí, o que que aconteceu na especialização? Você fez uma especialização em cardio, isso te ajudou na formação do teu currículo Sim. para entrar. E aí, me conta um pouco. Aí você decidiu, quero ficar na cardio, minha residência será em cardio, mesmo. A minha história com a cardio, né, durante a faculdade, lógico, né, nas aulas de dietoterapia, a gente escuta muito falar de cardiologia, né, porque a gente sabe que hoje são as doenças cardiovasculares que as que Sim, mais matam, sim. junto aí com as doenças crônicas não transmissíveis como um geral. Mas a cardio, a nutrição tem uma interferência, assim, muito grande, né? Uhum. Através da prevenção, do cuidado, né, assim, às vezes a gente não sabe, né? Algumas pessoas, né, que não são da área não sabem que diabetes é uma doença cardiovascular, que hipertensão é uma doença Sim, cardiovascular. sim, sim. Só que às vezes a cardiologia é o infarto, né? Mas a cardiologia tá em tudo, né? A prevenção principalmente. E você, na tua residência da cardiologia, você conta para mim, você passou por várias áreas dentro da cardiologia. Me conta as áreas que você circulou, como é que é essa residência em cardio, porque cardio é uma opção de muitos alunos. Eles Sim, vêm sim, fazer o preparatório porque eles querem entrar, né, prestar a prova da cardio. Então, eu sim, queria que é. você me contasse. A residência, né, na verdade, né, só assim, contextualizando, é aquela carga horária, realmente, aí são 12 horas, Uhum. todos os dias, 60 horas por semana, então é uma carga horária realmente aí desafiadora. Intensa. Dentro do programa de residência, nós formamos grupos, né, multiprofissionais, então todos os residentes das outras áreas, então, por exemplo, no meu grupo tinha eu de nutricionista, tinha um farmacêutico, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma enfermeira, nós formávamos os grupos multiprofissionais e nós rodávamos, né, que nós falamos, as áreas dentro do hospital. Então, na verdade, a residência do HCOR especificamente, quando eu entrei, né, eu entrei no ano da pandemia, eu entrei em 2020, então eu tive aí um mês, né, eu brinco que foi expectativa realidade, né, então expectativa, cardiologia, realidade, Covid, mas depois do segundo ano a gente já teve uma vivência mais aprofundada, mas eu comecei rodando numa UBS, eles tinham um convênio com uma UBS, eu fiquei 3 meses na UBS junto com o meu grupo multi. Na UBS é o trabalho de atenção primária, é grupo, às vezes um atendimento pontual para quem acabou de ser diagnosticado, às vezes com uma diabetes, uma hipertensão, atividades lúdicas, visita domiciliar, Uhum. uma realidade aí totalmente diferente, né? As UBSs têm esse foco bastante em prevenção, então fazia parte aí de uma UBS que tinha o NASF, então foi muito válido. É uma área também que eu gosto, né, da atenção primária, porque eu sei a importância da prevenção. Então, meu grupo ficou 3 meses na UBS. Voltei para o hospital, aí nós éramos direcionados para as áreas. Então, nós temos área
clínica médica, né? Então são pacientes às vezes que estão mais estáveis, clínica cirúrgica, então pacientes que foram submetidos aí a cirurgias, é, Transplante, né? sim, a Deve ter. UTI, que é a coronariana, então alguns pacientes ali agudos, né, pacientes com infarto, Hum? diagnóstico de infarto, Uhum. arritmia, pacientes que aguardam também transplante, né, atendi tanto no Dante quanto no HCor pacientes candidatos a transplante cardíaco, Uhum. que eles têm mais condições de ficarem em casa, né, devido aí à medicação, então eles ficam no hospital o tempo todo esperando o transplante, a gente faz esse acompanhamento também. Passei por UTI, né? A UTI dos crônicos, a UTI dos agudos, né? Que são mais os pós-operatórios. E Tive a aí, UTI COVID, né? Também na época. depois que passa por tudo isso, eu falo que depois que você passa por tudo isso, você ganha uma musculatura que você Ah, não. consegue atender qualquer caso, né? Exatamente, né? Andares, elevador, toda a rotina. E você é profissional, né? Essa é a diferença, acho que, da residência para o estágio. Porque no estágio você é estudante. Na residência você é formado, você tem CRN, você assina. Você É, tem uma responsabilidade técnica ali que eles esperam de você, né? E nós temos a preceptoria, né? Então, quem são os preceptores? Os funcionários, né? Os nutricionistas ali que trabalham no hospital, que vão ser nossos preceptores. Mas você tem autonomia, né? Quantas vezes não fiquei segurando o andar que a gente falava, né? Para liberar refeições, para fazer visita. Nós temos total autonomia nesse sentido. Isso é muito válido. É. Porque se você tem, às vezes, algum receio, porque no estágio a gente acaba ficando de mãos atadas. Na residência, não, é mão na massa mesmo. É 80% prático, é 80% prático. E é Então por é muito. isso que a remuneração, eu sempre falo que é por isso que a remuneração, na realidade, era do Ministério, né, da Saúde, essa remuneração, porque eles estão investindo em você, eles estão investindo na tua formação. Então, eles têm uma expectativa em relação à tua capacitação, porque muitas vezes você vai ser absorvida também pelo serviço, né? Sim, Então, eles estão vários. pagando para você estudar, né? Eu falo que Sim, essa é a grande diferença de uma especialização normal, né? de uma pós-graduação. Eu falo que é o melhor dos mundos, né? Porque você sai com um título de Uhum, pós-graduação, você tem remuneração, você tem experiência. Eu falo, né, como assim, eu fui muito a fundo, né, eu falo que, né, você não comentou, mas tenho uma outra formação, né, eu sou relações públicas de formação, minha primeira graduação. Quando eu fui para nutrição, não era um plano B que tinha que virar A, então não tinha essa sim. opção. Ah, se não der certo, eu volto. Não, eu queria ser nutricionista. E eu tinha certeza que eu queria trabalhar em um hospital. E a residência foi o que abriu portas, né? Eu te garanto, assim, posso falar aí para todos os alunos que querem fazer residência. Eu saí da residência, eu fiquei acho que 2 meses, depois da residência já arranjei emprego, nunca mais eu fiquei Eu sou desempregada. empregada. É, E o eu título falo, foi registrada como nutricionista. e é algo que te agrega, e eu acho que assim, legal você lembrar dessa questão da tua segunda formação, porque muita gente fica com medo de fazer residência por causa da idade, né? Claro que eles querem uma pessoa mais jovem, recém-formada, esse é a expectativa. Mas isso não quer dizer que as pessoas mais velhas não entram na residência. Elas entram, você vê, as pessoas que têm uma segunda formação e que querem a carreira, né, clínica, elas fazem a residência. Elas vão para a residência, elas vão para essa área, elas são absorvidas por esses programas, né? Então, isso que você falou é interessante, porque tem gente que fala, ai, não, já sou formada há 4 anos, já sou formada há 5, acho que eu não vou. Não, se é isso que você quer, se você quer atuar na área clínica e agregar valor à tua consulta, agregar valor ao seu serviço, você pode entrar em qualquer idade, né? Sim, sem dúvida. O que eu vejo muito, né, Rosana, assim, são as pessoas, né, os profissionais, nossos colegas, aí, nutricionistas, reclamando muito do mercado de trabalho. Sim. Se você abre o LinkedIn hoje, você vê, não consigo vaga, sou recém-formada, né, me formei, já fiz pós-graduação, mas não tenho oportunidade, porque eles querem experiência, o estágio não conta como experiência, a residência conta. E eu E, posso garantir
isso faz, assim, realmente é o É um divisor de diferencial, né? águas, né? Eu falo. E Para a área clínica, assim, eu posso falar com propriedade de causa. São raros os casos que a pessoa se forma, entra num hospital sem ter ou uma indicação, ou você tem feito, né, algum programa de residência, é muito difícil. Ou sem ter feito, às vezes, o estágio extracurricular no lugar. sim, e eu acho o seguinte, essa questão que a gente estava falando, as pessoas têm muito essa expectativa assim. Hoje em dia no mercado tem muita pós-graduação, né? Muita pós-graduação. Tem pós-graduação de tudo, de A a Z. E eu sempre falo que a pós-graduação que a sua amiga fez não é a mesma que serve para você, né? São questões diferentes, são expectativas diferentes, e por melhor que seja essa pós-graduação, ela não te traz a prática. Ela não te Exato. traz a prática. Ela te traz um conteúdo ali de 1 ano e meio, onde você faz um TCC, tarará, mas ela não te traz a prática, que é o que você precisa para atender no consultório. Sim, Você não sim. precisa da teoria, da teoria, da teoria. Claro que a teoria é importante, a teoria te atualiza, a teoria te fortalece em termos de conhecimento técnico, tenha dúvida, mas a prática é o pulo do gato para você atender, né? E essas especializações que tem, a gente vê muita aluna falando: ah, tô há 7 meses na especialização, tô pagando para fazer uma especialização e bem caro, né? A especialização é algo que não é barato. Então ela tá Barato. É um pagando a especialização, mas ela fala, mas não aprendi nada assim que me chamou atenção, que eu continuo insegura para atender. E a residência ou a especialização, o aprimoramento que se faz é outro mundo, é outra história, é outro propósito, porque tem, como você disse, a carga horária é muito grande, é muito. né? De prática, né? 80%, né? Essa parte prática é super, né, valiosa e como nós temos as aulas também, você consegue associar o caso clínico que você está vendo ali na realidade junto com a Sim, teoria. Então, o mesmo tempo que eu tenho, o que tem muito na residência, na especialização, estudo de caso. sim. Então, você escolhe o setor que você está atuando naquele momento, pega um paciente, vai ser seu estudo de Real, caso. Então, né? Real, é real. aí você realmente compara ali com a teoria, com as diretrizes. Nós estamos cumprindo o que é proposto, né? Protocolo, né? Entender protocolo, Exatamente. né? Eu lembro até hoje da paciente do estudo de caso da especialização, era uma paciente que inclusive acabou virando assim até minha amiga de Facebook na época, candidata a transplante cardíaco. Olha só. Ela ficou 9 meses internada, Uhum, era uma insuficiência cardíaca a esclarecer, então a gente não sabe por que que ela adquiriu essa insuficiência cardíaca. uhum. Ela ficava o tempo todo na dobutamina, né, que é uma medicação para quem tem insuficiência cardíaca, e eu estava lá quando chegou o coração para ela. Olha que Não legal. tem experiência melhor para você falar assim, você vê a pessoa renascendo. Sim. É maravilhoso. Por mais que se apresente esse caso numa aula teórica, não é a mesma coisa. Não, não Não é a é. mesma coisa, Então, né? assim, você sabia, eu sabia de tudo, assim, de todas as partes, medicação, interação, você coloca ali toda a parte teórica realmente à prova, se você sabe ou não, porque você conhece, é o seu paciente. Eu acho que quando você vai para o mercado de trabalho, é isso, você tem que conhecer do seu É, paciente. O paciente, ele não vem com uma doença só, né, uma ele vem patologia só. com um Ele pacote, né? vem com um pacote. Então, nós tratamos de tudo. Então, você tem que saber, ele tem uma insuficiência cardíaca, mas ele também é um doente renal crônico, Sim. mas ele tem um problema ali gastrointestinal, mas ele já teve câncer. Então, assim, são tantas situações que você tem de prática mesmo, que não tem como você não sair da residência, da especialização preparado. Você sai, assim, eu posso garantir que hoje, dificilmente, os profissionais, a não ser aqueles profissionais que realmente tiveram muita experiência no passado, porque você pode falar, né, Rosana, que quando não tinha programa de Sim, sim, correr residência, atrás. as oportunidades também de emprego eram outras, Sim. né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava que ligavam para Não, ela para não disputar, tinha. porque A no concorrência, gente, era infinitamente menor, mercado não né? tinha nutricionista. Então eles Não ligavam para dá ela para para comparar. hoje em dia a gente sabe que não é assim. Não, É bem é. diferente.
E Mas, a Cristiane comentou aqui como ter, uma dúvida que ela colocou, como ter oportunidade se não tem experiência? Isso é muito difícil. É mesmo. Então, assim, a fala, dos alunos, né, recém-formados é a seguinte: eles exigem que você tenha uma experiência para ser contratada, mas você nunca trabalhou. Então, como que você vai comprovar e vai começar se você nunca trabalhou, é o teu primeiro momento. E a exato, residência é a única oportunidade, eu falo, que você tem de comprovar a sua experiência prática, estudando, né? É o que você falou, o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. é o melhor dos mundos. Então, assim, é realmente muito difícil. Eu sabia disso, Sim. né? Eu tinha essa noção quando eu estava para me formar. Tanto que, assim, eu tive vários colegas que foram fazer residência depois que eu fiz a especialização, que eu ingressei na residência. Nossa, mas como você fez? Uhum. O que que você estudou? Como que funciona? As pessoas não têm o conhecimento, né? Infelizmente, não é o foco da universidade hoje preparar os alunos para residência, Não. porque são realmente matérias muito específicas, né? Então, cada edital vai te exigir algum nível ali de conhecimento. Lógico, tem as matérias que acabam sendo comum, né? Grade Sim, curricular sim. comum, como saúde São pública, obrigatórias, né? São obrigatórias dentro do projeto. talvez algumas ações, mas, por exemplo, eu fiz a prova de residência do AC Camargo que tinha inglês. Sim, sim. No, E no próprio HCore, E o tem processo de português também, né? Porque a gente tem aqui no curso, a gente colocou esse ano um diferencial, a gente colocou um módulo, um material que a gente vai disponibilizar para os alunos português, porque tem prova que tem questão de português mesmo. sim, Então, é tem que saber escrever, básico né? Sim, o de se comunicar. básico. Tem entrevista. As pessoas vão para o mercado de trabalho, principalmente assim, lógico, eu vim de uma outra bagagem, porque eu já tinha uma formação, então assim, eu já tinha feito muita entrevista de emprego. Esse não era a minha questão, mas tem gente que vai para residência nunca ter feito uma entrevista na É vida, verdade. né? É Porque se verdade. formou e realmente, e eu lembro que na Ávia eu tive aula de A entrevista, gente então assim, faz a foi prática da entrevista. A gente, desde a entrevista. primeira turma, a gente está ali treinando a entrevista. Porque é diferente, né? Na residência que eu fiz, tem processos seletivos que não exigem, né? Sim. Só a prova e análise do currículo. Tem alguns processos que tem entrevista. Quem vai se destacar? Porque currículo, às vezes tem muitos currículos muito parecidos. Realmente, ali, qual que vai ser o diferencial? Às vezes é a postura Com do profissional. certeza, com certeza. A gente tem aluna, já aconteceu, não sei se eu já contei aqui, mas a gente teve aluna que gabaritou na prova, mas durante a entrevista, ela nem foi durante a entrevista, minto, vou corrigir. Ela gabaritou na prova, mas ela chegou 3 minutos atrasada na entrevista. E quando perguntaram para ela o motivo do atraso, ela falou: não tinha vaga no estacionamento. Ela foi eliminada. Por quê? Porque assim, parte-se da premissa de que você vai para uma entrevista, você sai muito tempo antes, você imagina que dentro do HC é difícil para você estacionar, uma série de coisas, então você tem que pensar em tudo isso. Então, quando ela dá essa resposta, ela nem foi entrevistada, mas ela tinha tirado 10 na prova escrita. Mas eles, assim, tipo, você tinha que se preparar, chegar mais cedo. E essa resposta de que você chegou atrasada porque não tem vaga no estacionamento é uma justificativa muito infantil, né? E é mesmo, não é profissional. Então, por este motivo, você não vai participar da entrevista. Você vê? Sim, dentro da nossa área, né, Rosana, a gente sabe que, por mais que se formem aí nos anos milhares de nutricionistas, eu falo, né, nossa, que os professores falavam para mim, a área da nutrição é pequena, e eu sempre falava, mas como? Só nessa turma a gente tem uns 70 alunos, junto aí com todas as universidades que nós Não, a temos, nossa como que área é enorme. é enorme. Quando eu fui para o mercado, a área realmente é pequena, porque são sempre os mesmos profissionais, as referências são únicas. Então, você escuta quem que é referência da esportiva, da cardiologia, você sabe, você conhece, as pessoas te conhecem e você conhece as É, pessoas. Por quê? Quem entra no mercado de trabalho e se destaca, ele fica é anos ali, o que não eu sai. falo. Eu falo que
palestra. Quem vai em congresso são sempre as Uhum, mesmas carinhas, uhum, né? uhum. Eu sempre fiquei que o meu sonho era ser nutri-palestrante, né? Eu acredito que eu, na docência, acabo também realizando um pouco do meu sonho, assim, Sim. pessoal. Mas por quê? Eu sempre admirei muito os professores que dominam aquele determinado assunto, que fala com paixão, porque eu realmente sou, eu falo com, né, com brilho nos olhos da nutrição, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu Eu faço. também. É, eu realmente sou fã, assim, da nutrição em todos os aspectos. Mas por quê? Porque network não é ensinado na faculdade, Uhum. né? Você não sai da faculdade sabendo fazer um perfil no LinkedIn, sabendo fazer uma entrevista de E emprego. na faculdade, você tem colegas de turma que às vezes nem estão na mesma intenção que você, né? Tem muita gente que não sabe, chega a se formar, mas nem sabe porque está fazendo nutrição, né? Sim, Não vai fazer, não vai seguir. A gente ainda tem muito isso, já teve mais, eu acho que hoje menos, mas ainda existe aquele aluno com esse perfil. E eu acho que é o que eu estava falando, a área de nutrição ela é enorme, mas o mundo dos nutricionistas é um mundo pequeno. Então, todo mundo conhece todo mundo. E existe, assim, essa questão de você conseguir emprego por indicação. Você não sim, consegue emprego pelo teu currículo. Você mandava currículo antigamente. Hoje em dia, é a indicação. Então, eu, por exemplo, eu não lembro de nenhum lugar que eu passei que eu fui contratada pelo currículo. Eu fui indicada e segue. Então, assim, sim. essa oportunidade de você estar no mercado e mostrar o teu trabalho, imagina o leque, a visibilidade que você tem dentro de um hospital durante 2 anos. Você interage com o médico, com enfermeira, com psicóloga, com fisioterapeuta, com todo mundo que pode te levar para o consultório, pode te abrir porta, muito diferente da faculdade, né? Realmente, né, tem o interesse, às vezes, de ter um consultório particular, fazer atendimento Sim, particular, você consegue, realmente conheço o trabalho dessa nutricionista, indica o seu sim, trabalho. sim. Meu primeiro emprego, depois da residência, não esqueço, né, foi no hospital no São Luís, na unidade de Osasco. Quem me indicou foi a minha supervisora de estágio, do estágio obrigatório da faculdade. Eu fiz no Hospital Brasil, Uhum, área de UAN, e eu tinha naqueles grupos de vaga do Facebook, tinha uma vaga de nutricionista e eu preenchi o meu interesse pela vaga. Ela viu que eu preenchi o interesse pela vaga, essa minha antiga supervisora. Ela era amiga da gestora do hospital e me indicou. uhum. Olha, chama a Luísa porque eu conheço o trabalho dela, ela foi minha estagiária. Então Olha ela só. Eu é bem falo assim, assim, a gente tem que passar por todos os lugares e sempre deixar uma boa impressão, uma né? porta aberta. Independente de você seguir naquela área, seguir naquele local, você tem que sempre passar uma boa intenção. Eu falo que marca pessoal é o que falam de você quando você vai embora. Sim, Então, é isso que você tem que construir ao longo do tempo, né? exatamente. E quando você tem um lugar que todo mundo ali está interagindo e está construindo uma carreira, tá ali porque quer estar ali, ninguém obrigou a fazer residência, né? Sim. Você É, se também é o interesse é preparou, o você mental. se preparou um ano para fazer a prova, depois você fez um ano de especialização, daí depois você foi lá, fez 2 anos, então assim, isso é muito rico essa troca, né? É muito poderosa, né? Te traz muito benefício. Muitos, assim, não tenho, são incontáveis, né? E é isso, você encontra as pessoas em todos os E as lugares. Então, pessoas nossa, certas, né? Eu sim, falo que você encontra as pessoas certas nos lugares certos, né? exato. Então, assim, o meu emprego atual, quem fez, acabou fazendo uma indicação foi a minha fonoaudióloga da época que eu era bancária. E ela me reencontrou no lar de idosos, né, no residencial de idosos que eu trabalhava. E quando surgiu a vaga, Lembrou não, de Luísa, eu converso. você. Exatamente. Eu já estava no processo seletivo, mas eu ainda ia para a entrevista final. E ela conhecia a gerente de nutrição e falou: Não, conheço a Luísa, conheço o trabalho dela, né, no último emprego, conheço a pessoa também, né? Porque, na verdade, quando ela me conheceu, eu nem era nutricionista e hoje eu estou lá. Legal. Então, assim,
essa questão do networking é muito importante. E o curso da Avia também é uma oportunidade de networking. Você encontra pessoas de várias faculdades. É. Então, eu tenho amigas, né, que fizeram curso comigo da época que eu conheci na Avia, que às vezes me indicaram para entrevistas de emprego. E teve uma Então, turma, eu lembro que a tua turma teve um monte de aprovadas. Eu lembro muito do teu ano. Teve muita gente que foi aprovada. eu lembro, na verdade, assim, na época, né, eu prestei as duas especializações e eu prestei a residência do HC em UTI, né, cuidados intensivos. Quando eu fui para a segunda fase, eu fui em primeiro lugar. Uhum. Fui em primeiro lugar geral, assim, de todos os programas. Mas a segunda fase tinha algumas outras questões, eu fiquei em terceiro. Só que o primeiro e o segundo lugar tinham escolhido a mesma opção que eu. E não Uhum. rodou a lista, eram só É, duas vagas. Então eu não a gente ia. tem isso. Infelizmente, a gente tem essa questão de aluna que. Ah, eu fiquei em segundo lugar no Einstein. Tem uma vaga, né? Exato. E não Enfim, a roda, gente não. não roda a lista. E no Mas meu ano a lista e eu fiquei, nossa, né, que coisa, mas fui fazer o Dante, né, especialização no Dante, que é uma instituição que eu também tenho um carinho muito grande, porque eu conheci, na verdade, o Dante em si me chamou a atenção num simpósio que eu fui na época da graduação. Então, ótimo. simpósio assim, clínica, fui, e eles falavam com tanto amor daquele lugar, eu falei, não, quero trabalhar aqui. E E eu como acho é que, assim, uma fala que eu trago aqui, uma mensagem, assim, de fechamento, a gente tem que estar aberto a todas as oportunidades, né? Então, que nem você vê, eu estava prestando residência, mas eu ouvi falar do Dante na graduação, então, ia até ali, sabe? Eu acho que, assim, o que move é essa curiosidade. A sim, gente tem que ter curiosidade, né? A curiosidade te alavanca, né? Te sim, alavanca. uma escola, né? Eu fui uma Exato. residência melhor porque eu já tinha passado pela especialização. Porque alguns conhecimentos eu já tinha. Né? Engraçado que até mesmo o próprio HCor tem uma parceria com o Dante, voltei para o Dante como residente para fazer a parte Depois, que para fazer a legal. história. Então, assim, não tenho o que falar, né? Residência, ela está aí para quem tem interesse, para quem, até quem já se formou, né? Às vezes a gente sabe que a gente perde, né? Se você não está ali em constante atualização, as diretrizes se renovam a Sim, todo sim. momento. E assim, eu falo que a gente, no consultório, a gente atende muita coisa, né? A gente pode dar opinião de muita coisa, mas. Não, a gente pode ouvir muita coisa, mas a gente só pode dar opinião do que a gente tem certeza, Sim, né? exatamente. E eu acho que a residência, essa questão da aplicação das diretrizes, aplicação dos protocolos, ela te dá essa visão de que você não pode sair falando qualquer coisa, né? Existem normas, existem processos, existem coisas que foram estabelecidas por grupo de pesquisadores e você tem que seguir. Tem que Você não pode inventar um negócio porque está na moda, ou porque dá ser dinheiro, ou enfim, você tem que ninguém. seguir. Você tem que seguir. Então, eu acho que a residência te dá essa seriedade, sabe? De atuação, né? E para quem quer seguir a área acadêmica, viu, Rosana? Tanto na especialização quanto na residência, você tem aula de metodologia Sim, porque científica, vocês fazem né? Então, pesquisa, né? Vocês fazem a gente, pesquisa, né? Vocês apresentam TCC, né? a gente No publica, final. você participa de congresso. Então, até para quem quer seguir a área acadêmica, eu conheço, né? Tenho colegas que fizeram residência e foram fazer Sim, mestrado. sim. Eu falo que é um caminho. A gente não chega lá pulando degraus e nem pulando etapas, né? Porque quando você pula degraus e etapas, a chance de você cair acaba sendo maior. Então, assim, é uma construção. E aí eu queria falar que a tua fala foi muito rica aqui, porque por vários motivos, né? Então, você foi fazer uma segunda graduação. Você já sabia que você queria ser nutricionista depois de ter uma formação. Você foi fazer uma especialização, daí eu tenho certeza que agora eu quero ser residente. E aí você agora está trabalhando com o público de terceira idade, você continua estudando
como atender esse público. Então, veja que o movimento do estudo, o movimento da curiosidade e o movimento de não a gente se acomodar no fato de que já sei tudo, não vou fazer mais nada, é, é, ele te traz aí a questão de que quem está estabelecido foi mostrando ao longo do tempo competência, né? Então hoje você está aí desfrutando de tudo que você investiu, de todo o teu tempo. Então eu queria assim, eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta, Gabi, aqui. Eu não estou vendo. Tem? Acho que a gente pode ir encaminhando para o final. Em- Depois a gente responde as perguntas nos stories. Tá. Então, só por causa do tempo, eu vou caminhar para o final, agradecendo de novo a Luísa, de novo falando que eu tenho o maior orgulho de ter você aqui com a gente de novo. É muito rico essa fala jovial, essa fala de quem vivenciou o processo. Então, é isso que a Avia todo ano está se mobilizando. Queria te agradecer. Eu tenho certeza que você vai estar com essa turma aí, vai conseguir trazer muito mais informação. Queria agradecer o pessoal que apareceu aqui durante a live. Queria agradecer o pessoal que vai assistir depois. Assistam mesmo, a gente está com essa programação aí de várias lives com os docentes de diferentes temas, porque eu acho que isso ajuda também as pessoas a se localizarem, o que que ela pode prestar, que área que ela pode atuar. Então, a gente vai trazer um pouco essa experiência aí. Daqui 15 dias a gente vai ter uma outra live, vai ser divulgada nas nossas redes sociais. E para terminar, eu queria lembrar que a gente está com as inscrições abertas, o nosso curso preparatório, a nossa 11ª turma, vai começar no dia 19 de julho. A gente adiou um pouquinho o início das aulas, vai ser dia 19 de julho. E quem participou da live vai mandar por direct uma mensagem para a Gabriela, que trabalha aqui com a gente. E a Gabriela vai encaminhar para vocês um cupom de desconto que vai ser válido até o dia 30 desse mês. Então, eu queria que o pessoal que assistiu fizesse se de fato gosta desse tema, se inspira por isso. A Luísa foi um modelo aqui hoje, mas escrevam no nosso direct, a Gabi manda para vocês o cupom. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está o tempo inteiro por aqui para esclarecer. E acompanhem aí a nossa jornada aí de lives, que eu acho que vai ser bastante interessante e rica, como a de hoje, que foi de cardiologia, que foi conduzida aí com a Luísa, tá bom? Muito obrigada, né? Gostaria de agradecer aí a oportunidade, né? Fico, mas reitero aí meu agradecimento. Sou muito orgulhosa de voltar agora como docente, né? Eu que já fui aluna, né? Trocando aí os lados, mas eu acho que a troca é o mais importante, né? Nós estamos em constante aprendizado. Vou ficar muito feliz realmente de ver os novos alunos, né? De ter os nossos alunos, Serem né, Rosana, aprovados novos aí. residentes, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, e é isso, gente. Não tem. O momento é agora, né? Sejam destaque e invistam na carreira de vocês, que a gente sabe que vai fazer diferença lá na frente. Obrigada pela mensagem, obrigada a todos, uma boa noite, bom descanso para todos. E a gente está por aqui com qualquer dúvida. E obrigada mais uma vez, Luísa, viu? Sua contribuição foi muito, muito rica, tá bom? Ótimo, um abraço aí para todos vocês, uma ótima noite. Igualmente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.